Nesta semana, a Associação Farroupilhense Pro Saúde promoveu o evento O Planejamento Familiar Incentivando a Cultura da Paz. Durante a tarde de segunda-feira, a questão foi tratada por profissionais da área da enfermagem, assistência social e psicologia. A gestão sistêmica no planejamento familiar foi apresentada pelo promotor de Justiça do Estado, Rodrigo de Moraes. Planejar a sua família é para todos nós, né? Seja rico, pobre, do Brasil ou de outro país que seja. Por quê? Porque nós temos que ver primeiro o que é planejamento familiar, né? Na verdade, planejamento familiar não tem nada a ver com número, só número de filhos. Claro que ter 8 filhos é complicado, 9 filhos. Depende. Pode ser para mim, pode ser que para a pessoa que está ouvindo, não. Agora, o mais importante do planejamento familiar é ele ter esse resgate da conscientização do compromisso da família. Ou seja, tenha filhos na medida que possa sustentá-los. Mas não apenas materialmente, ou seja, porque tu tem dinheiro para comprar um carro, etc. Não é isso. Principalmente psicologicamente. Por quê? Porque o Estado pode dar casa, comida, etc. e tal. Mas o afeto de pai e mãe, isso precisa dos pais. E aí, independente de tu ser rico ou pobre, tu também tem que dar esse afeto. E precisa ser tu que dê esse afeto. Então, em resumo, as pessoas às vezes dizem assim, mas o cara é só pro pobre. Não, mas aquele pai que passa o dia inteiro trabalhando, chega de noite, se sente culpado porque não dê atenção pro filho e fica dando só coisas materiais e não bota limites, esse pai, e pode ser uma pessoa milionária, mas e depois esse filho, se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Esse filho vai estar aí nas drogas, vai estar aí matando alguém, queimando índio, como a gente viu em Brasília. Então, o planejamento familiar, sem dúvida nenhuma, é tanto pro pobre quanto pro rico. O senhor falou em direitos e deveres. Estamos exigindo mais direitos, estamos cobrando direitos e esquecendo os deveres? O cidadão está pensando assim? Sim, infelizmente a Constituição Federal de 88, né, nesse ponto ela é uma Constituição cidadã, mas as pessoas, não é nem a Constituição, porque se olhar a Constituição, toda ela, artigo 225, o artigo do planejamento familiar, todo ele fala a questão da necessidade de cooperação. Sim, é dever do Estado, mas também da família, até porque, como eu disse, o carinho, a atenção, não adianta que como é que dizer, o Estado pode dar casa, comida, mas esse carinho precisa dos pais. Só que o que acontece? As pessoas só leem a Constituição só nos direitos. E aí eu gosto de dizer, os direitos medidos não existem, porque o mundo dos direitos desmedidos só serve para articulação demagógica, não encontrando respaldo quando da sua efetivação no contexto social. Por quê? Porque o direito de um só existe na medida que existe o dever correlato de outro. Mas e aí a questão específica do planejamento familiar e da questão da família? Se os pais têm direito de ter filhos quantos eles quiserem, tudo bem. Mas e o direito da criança de ter uma família? Isso não é preservado também? Isso não é importante? Então eu tenho o direito também de ter filhos, sem dúvida não, deve ter. Agora também tenho o dever de cuidar desses filhos. O trabalho desempenhado pela equipe de planejamento familiar do município também foi exposto à população. Nós temos uma equipe bastante recente, né, trabalhando nesse sentido, né? E hoje, com essa palestra que a gente teve do Dr. Rodrigo, a gente está vendo o quanto nós estamos ainda atrasados nesse sentido, né? Eu não diria atrasado, nós estamos dando um passo inicial, mas que precisamos evoluir bastante nesse sentido, né? Se nós conseguirmos reunir em volta de um eixo central toda essa situação, nós vamos conseguir planejar de forma bastante adequada e bastante consciente e trabalhar bem mais fácil, né? Porque hoje todo mundo tem assistente, toda a secretaria tem assistente social, tem psicólogo, tem tudo. Na verdade, se nós centralizarmos isso, nós vamos conseguir ter uma resultabilidade melhor e solucionar os problemas mais fácil. Com o mesmo número de funcionários, sem precisar, nós estamos contratando mais profissionais, mais gente para atender essa área toda, né?